Sublime graça do Graças te damos por mais uma vez estar na tua presença, Senhor. Obrigado por mais um dia que passou e pela hora que chegou de corrermos para este lugar, de nos assentarmos para orar, para ouvir tua palavra, ter companheirismo contigo, Senhor. Obrigado, meu Deus, perdoa todos os pecados que temos cometido e venha abençoar mais uma vez esta reunião, abençoar todos os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra, que tu abençoe cada um, cure suas enfermidades, repreenda todo espírito de enfermidade e dê saúde ao teu povo, Senhor, que pela fé eles possam tomar o que é direito deles, Pai, a sua cura, a sua liberdade, a sua libertação, a sua transformação de vida, Senhor, pois tu já conquistaste ali no Calvário, tudo é nosso, é direito nosso, e pela fé nós temos o direito de possuir a cura, a salvação, a libertação, porque o Senhor já venceu a morte, venceu o diabo, e nada mais resta para ele a não ser a condenação. É direito de teus filhos, de todos os eleitos de Deus, é direito de tomar posse das bênçãos que o Senhor conquistou para nós. Sim, Senhor, abençoa a vida de cada um de teus filhos e fala conosco. Toma o teu indigno servo em tuas mãos e fala, pois queremos te ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 24 em diante. Daniel capítulo 5, versículo 24 em diante. Que diz assim:
verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhes pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém. Que Deus abençoe sua palavra. Podem sentar. Abençoe sua palavra em nossas vidas. Esse é o tema da mensagem que acabamos de ler. A Escritura na parede. Como todos nós sabemos, isso aconteceu nos dias de Beltesazar, rei de Sodoma. O pecado estava em alta, estava fervilhando, e quando ele se atreveu a tocar em algo que era de Deus, então o juízo chegou imediato. Muitas vezes uma nação, um líder, um governo, um povo, muitas vezes eles estão vivendo no pecado, mas eles não aceleram tanto o juízo quando eles tocam em algo de Deus. Nós temos visto isso nos nossos dias, com nossos olhos, e isso sempre foi assim. Enquanto Beltesazar estava farreando no seu palácio, se gabando pelo grande império babilônico que era, e se sentindo seguro porque suas muralhas eram intransponíveis, era imensa. Para você ter uma ideia, as muralhas de Babilônia, além de altas, elas eram tão largas que eles faziam corridas de bigas de cavalo em cima dela, correndo. Você viu, era chamado Império de Ouro, Império Dourado, de tanta riqueza que tinha, tanta pompa. Ele tinha seus jardins suspensos, e para você ter uma ideia o que era a Babilônia, ela era uma cópia da cidade celestial. E quem incitou eles a fazer isso foi o diabo. E o diabo veio de lá, ele sabe tudo que tem no céu. Então ele veio de lá e ele é o maior imitador das coisas de Deus, é o maior pervertedor. Você pode ver na história da Bíblia, desde o princípio, quando o pecado entrou no mundo, sempre produziu gêmeos. Sempre houve gêmeos. Ali estava Deus e ali estava o diabo. Quando nasceu as primeiras crianças no mundo, nasceram dois. Um era filho de Adão e o outro era filho do diabo. Lá estava Caim, lá estava Abel. Todos dois eram religiosos, todos dois faziam culto. Um tinha revelação e o outro não tinha revelação. Então a coisa vem caminhando há séculos passados. Quando veio Jacó, veio Esaú. Quando veio Jesus, veio Judas. Quando veio o Espírito de Cristo, veio o Espírito do Anticristo. Então você percebe que é um paralelo constante, né? Um paralelo constante. E se você observar na leitura de Daniel, no livro de Daniel, e olhar em casa com calma, você vai ver que aquele rei que estava ali, Beltesazar,
fazendo um carnaval no palácio, porque ele tinha muitos inimigos, mas ele se sentia seguro por causa da potência que eles eram. É como as nações de hoje, que confiam nos seus mísseis, confiam nas suas inteligências, mas a gente percebe que não é a arma que está na tua mão que te traz segurança, não é a maior bomba que vai te trazer segurança. A Bíblia diz que se o guarda estiver vigiando e Deus não estiver com guarda, em vão vigia o guarda. Isso é provado. Eles pegam esses guardas, dão treinamento, ensinam a atirar, ensinam a lutar, eles ensinam tanta coisa. Mas quando o bandido vem, desarma eles, mata ele, rouba o banco, leva tudo. O que foi? Não tinha arma? Tinha. E o que houve? É porque a Bíblia diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém? Então, você observa que as coisas espirituais, elas são tão importantes na nossa vida. Conhecer a palavra de Deus é tão importante, e o que é melhor, crer nela. Porque só conhecê-la e não crer, só ler a Bíblia como um livro qualquer não faz efeito nenhum na sua vida. Você tem que fazer dela a sua vida, você tem que viver com ela, dormir com ela, amanhecer com ela e cravá-la na tábua de carne do seu coração. Era assim que Davi entendia a Bíblia. Ele dizia: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando aquele rei estava fazendo a sua farra, até aí está tudo bem. É como essa nação e outras nações. Quando eles estão pecando, Deus está dando tempo para eles, está dando tempo para eles se arrependerem. Mas quando eles tocam em algo que se direciona a Deus, então eles estão em problemas. E foi o que aconteceu com Beltesazar. Ele foi lá, trouxe o povo de Israel cativo, ele invadiu Jerusalém e trouxe o povo para a Babilônia para ser escravo. Até aí está tudo bem, porque Deus também estava usando ele para punir a rebeldia de Israel. Estava tudo certo. Mas quando ele se atreveu, porque eles invadiram o templo, destruíram o templo, o altar de Deus eles destruíram, e eles trouxeram as taças que ficavam no altar de Deus. E aí ele pegou uma das taças, levou lá para a farra dele, encheu de cerveja, de uísque, e pegou a taça de Deus. E quando ele ia virar na boca, uma mão apareceu escrevendo com o dedo na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E quando ele olhou aquilo, só aquela mão, seus joelhos tremiam, e um desespero e um pânico tomou conta dele, e ele não entendia aquelas palavras, e mandaram procurar um sábio ali, naquela hora, e eles trouxeram Daniel. E Daniel olhou aquelas palavras, orou a Deus, e Deus deu discernimento para ele. Disse: olha, tu foste pesado na balança e fosse encontrado falta, e o juízo já está à porta. O que estava acontecendo? Naquela hora que ele se sentia tão seguro e achou que ele era tão suficiente de fazer o que quer e de respeitar a Deus, naquela hora, quando ele fez aquilo, os Medo-Persa, que eram inimigos dele, já tinham cercado Babilônia, não tinha como entrar, mas Deus deu sabedoria para eles. Eles desviaram o curso do rio que saía por debaixo das muralhas. Eles desviaram o curso do rio e o rio secou e apareceu uma brecha debaixo do muro. E o exército persa entrou na Babilônia e matou e destruiu tudo que tinha lá. E o juízo caiu. E eu olho assim e vejo a história se repetir. Nós temos um presidente da República que está na cadeia. E quando todo mundo tinha medo de prender ele, mal as pessoas sabiam que Deus estava nisso também. Aqui na nossa nação. Você diz por quê?
que eu olhei no meu celular, assisti uma reportagem há muitos anos, quando ele estava numa campanha, ele levantou uma garrafa de 51 e xingou as promessas de Deus, porque Deus tem uma promessa que nós teremos 1 milênio, 1000 anos de paz. O que é 1000 anos de paz? O que é 1000 anos com Deus? É que Deus tem um desejo de ter um dia com a sua criação. Um dia só Ele quer estar conosco. Agora, um dia para Deus, para nós, é 1000 anos, porque Ele é eterno. Então Ele quer passar um dia conosco, então Ele vai estabelecer o milênio. E esse presidente que está preso, ele citou o milênio. Ele disse que milênio coisa nenhuma, milênio aqui é feijão com arroz na mesa, encher a barriga, um homem totalmente carnal, desrespeitoso. Quando eu vi aquilo, eu disse para minha esposa, esse rapaz não vai muito longe mais não. E você sabe que a nossa nação vem caminhando sobre as mãos de corruptos há muitos anos, onde os políticos faziam o que queriam e ninguém ia preso. Eu, desde menino que eu vejo os políticos roubarem, mas nunca vi político na cadeia, como eu vejo nos meus dias. Político, presidente na cadeia. Você acha que isso é só o homem que está nisso? Não, senhor, o homem não tinha força para fazer isso, porque ele está lutando contra um sistema diabólico. Tem que ter Deus por cima disso. Isso é juízo, isso é Deus lançando a maldição sobre eles. Então ele foi parar na cadeia, está lá. Agora levanta um candidato que lê a Bíblia, que defende o que é moral, que defende o que é respeitoso, está se levantando com uma coisa do nada, está sendo colocado na nossa nação. Eu sou sincero, eu olho essas coisas com os olhos espirituais, e eu fico atento, eu fico observando, eu digo, meu Deus, alguma coisa tu tens nesta nação, ou tu estás segurando o tempo por causa da tua noiva do Brasil, e tu estás, porque ele parou essas pessoas malignas que estão aí, que odeiam cristão, que tentam perverter os ensinos na escola. Eles querem colocar toda a sem-vergonhice para as crianças aprenderem na escola, que já foi colocado em público, sem nenhuma restrição, e só não entrou porque algo está retendo. Então o que é isso? Eu acredito que Deus está no negócio, que Deus está retendo, segurando o tempo enquanto a noiva se prepara, enquanto a noiva se arruma. Porque tem uma coisa que vocês têm que saber: a perseguição vem. Tudo bem, ela vem, talvez nós sejamos perseguidos, talvez as portas dessa igreja sejam fechadas, mas escute uma coisa, nós não vamos chamar perseguição para nós. Se ela tiver que vir, ela vem, porque nós tivemos vários apóstolos que morreram crucificados de cabeça para baixo, uns foram chicoteados e apedrejados até a morte, nós tivemos aqueles que foram lançados numa fogueira, mas nós tivemos aqueles que morreram de morte natural. E aí? Então eu não tenho que puxar a perseguição, mas também não vou me esconder de dizer a verdade quando ela precisar ser dita. Amém? Mas veja só, eu vejo que tem alguma coisa acontecendo nesse país. Eu não sei o que vai ser na próxima eleição, mas quando se mexe com Deus, algo vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem semear, isso ele ceifará, sem sombra de dúvida. Não pense diferente, que essas coisas não estão aí por um acaso,
que não tem o Deus olhando para os quatro cantos da terra, Ele está olhando e Ele está sobre o domínio de tudo, até as trevas e os demônios estão sujeitos a Ele, e nem o demônio, nem o diabo, nem o inferno vai executar o seu mal se Deus não permitir. Se Deus não permitir. Então, ele diz assim: tudo que está na terra hoje, quanto às coisas espirituais, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo, começaram em Gênesis. Gênesis significa o princípio. E todas essas coisas, ainda que sobre outro nome e sobre outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis, traz a luz. E é exatamente como uma árvore crescendo a uma cabeça, onde toda ela virá um clímax no final para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele decidirá todas as coisas. E tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Só aquelas coisas que não tiveram princípio não têm fim. Amém? É por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, porque ele tem a vida eterna. E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. E a mesma palavra grega zoe, que diz vida de Deus. Quando Jesus fala e disse, eu lhes dou vida eterna, essa mesma palavra é usada novamente. Portanto, o homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado e ele se torna uma parte de Deus de tal maneira que ele é um filho de Deus. E ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno, porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento espiritual. Aleluia. Agora lembre-se, não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Há apenas uma segurança e é em Jesus Cristo. Com certeza, pode criar o maior armamento, a maior defesa, pode inventar tudo, se Deus não tiver aquilo, Deus não estiver naquilo, tudo é em vão. Você pode ver, nós nunca vamos tentar Deus. Se sabemos que os dias são maus, então vamos botar grade na nossa porta. Vamos botar cadeado, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Sansão podia ter vencido aqueles 1000 filisteus só com a mão, mas Sansão procurou algo, e o irmão Brana disse, sempre Deus quer que você tenha algo para ele usar. Ele disse, Sansão foi, pegou a queixada de asno seco, e com ela ele matou 1000 filisteus. Moisés tinha um cajado, e com ele levantava e abria o mar vermelho. Elias tinha uma capa, com ela ele batia na água e o mar se abria para ele passar. Davi precisou de uma funda e uma pedra para poder matar aquele gigante. Então, nós temos que ter alguma coisa para Deus usar. Então, eu boto grade na minha casa. Eu sei que os dias são maus, mas eu não estou botando grade aqui porque eu acho que as grades vai me proteger, não. Eu estou apenas não tentando a Deus, sabendo que os dias são maus, então eu boto o reforço. Você vê um crente dizer, Jesus cuida de tudo. Jesus cuida de tudo, não quer fazer nada. É um inútil na mão de Deus, Deus nunca vai usar ele. Jesus cuida de tudo. Quando vê, o negócio passou, né? São crentes despreocupados, porque Jesus tem que
resolver, não, eu vou botar grade na minha casa, eu tenho mulher, eu tenho filhos, né? Eu tenho um irmão aí, que ele deveria estar aqui, ele não está. Ele nunca se preocupou em botar grade na casa dele. Quando é uma noite, o ladrão empurrando, ele empurrando a janela, o ladrão empurrando a janela, até que o ladrão conseguiu, entrou, roubou, fez um monte de coisa. Por quê? Isso é relaxamento. Ser um crente relaxado é uma coisa, ser um crente prudente é outra. Amém? As grades não vão me proteger, mas eu vou dizer, Senhor, minha parte eu já fiz, está tudo no cadeado. Agora é tu que vai desviar a atenção do mal da minha casa. Mas eu, como o guardião do meu lar, eu fiz a minha parte. Amém? Quando eles iam para a batalha, eles iam com uma espada na mão. É ou não é? Eles iam com uma espada na mão. Então ele podia muito bem, não, Senhor, destrói meus inimigos. Não, eu vou lutar, mas Deus vai lutar comigo. Eu vou fazer o melhor pela minha casa para proteger minha esposa e meus filhos. Mas Deus vai estar comigo naquilo. Amém? Jesus disse, orai e vigiai. E 2 missionários saíram para uma missão. E quando chegaram no porto, entraram no navio e ficaram olhando o povo embarcar e as coisas chegando. Ele naquela hora disse, um deles disse assim, olha companheiro, vamos orar. Ele disse, não, deixa eu ficar aqui um pouco olhando aqui o movimento. Ele disse, tudo bem, então fica aí que eu vou orar. Ele entrou no camarote do navio, dobrou os joelhos, ficou orando. Quando ele percebeu, ele sentiu que o navio estava desatracando. Então ele parou de orar, agradeceu a Deus, saiu e foi para lá onde estava o companheiro, o outro missionário. Bem, o navio, quando chegou em alto mar, começou a dar umas tempestades, e o comandante disse, ponha os coletes salva-vida, porque estamos prestes a naufragar. E naquela hora, um dos missionários ficou nervoso e disse para o outro, fulano, vamos para o camarote orar. Ele disse, não, agora não é hora de orar, agora é hora de vigiar, para ver onde vamos se agarrar para salvar nossa vida. Ele ia entrar no camarote para orar e ia morrer afogado, porque a hora de orar não era aquela, a hora de orar era antes de sair, antes de você tomar decisões, antes de você se precipitar com tuas palavras, vai orar primeiro para Deus te dar direção. Disse, não, agora não vou orar, eu já orei, agora eu vou vigiar, porque se esse barco afundar, eu tenho que achar alguma coisa para me agarrar. Amém? Às vezes eu digo, não vão por aqui, tem muito assalto por aqui. Aí sai aquele cheio de fé, entre aspas. Ah, com Jesus nada me acontece. Diga bem, ele é assaltado. Tentou a Deus. Eu sei que o mal está ali. Eu vou por aqui, eu não ando desafiando a Deus. Eu não ando botando Deus em prova, porque eu sei quem Ele é. Ele é poderoso e capaz de todas as coisas. Eu não preciso botar Deus em prova. E a Bíblia diz, desvia-te da aparência do mal, desvia-te. Se o mal está ali, então eu vou por aqui. Agora, se eu não tenho outro caminho e tenho que passar ali, então o Senhor passa comigo, eu não tenho outra saída. Existem duas coisas, eu disse para uma senhora esses dias, eu disse, senhora, você sabia que paciência e sabedoria vale mais do que dinheiro? Ela olhou para mim e disse, é mesmo? Eu disse, é. Sabedoria e paciência vale mais do que dinheiro. Se você conseguir ter sabedoria e ter paciência, você é uma pessoa próspera. Com pouca coisa na mão você prospera, porque você é paciente e você tem sabedoria. Paciente porque você não é precipitado, você sabe esperar o seu tempo, e tudo tem seu tempo para nós. Amém? Louvado seja Deus. Então,
Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual que vivemos nesses dias. E eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram, que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas e as melhores metralhadoras e as bombas atômicas e os aviões mais rápidos. Sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. É um padrão muito bonito. Deus nunca muda. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje como foi então. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Só em Cristo está você seguro. Amém? E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade. As grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos, e eles estavam bloqueados do mundo exterior, mas poucos sabiam que uma nação perversa chamada os Medas e os persas, que são agora os hindus da Índia, quão poucos sabiam que a muitas milhas estavam cavando um leito para alterar a direção do rio Eufrates, para que pudessem marchar sobre as paredes. Quando sentiram que estavam seguros, todo o tempo eles sentiram daquela maneira. Se sentiram isso, então foram andando em pecado. Parece que quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. De modo que, quando eles fecharam aquelas portas, eles pensavam que estavam seguros, mas Deus olha dos céus, e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Assim, à medida que a festa esquentava, normalmente quase como um grande arranjo de televisionamento de um programa de Hollywood, acharam que soltariam umas boas piadas a respeito de religião. Veja se não é o mesmo espírito lá de Sodoma, de Babilônia, e o mesmo espírito que já está nesta nação. Umas boas piadas a respeito de religião. Veja, ou algo moderno assim, algum Henry Ford, a Panirvilha, soltaram algum tipo de piada a respeito do pregador, mas Deus ainda observa do céu. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não podiam ser tocados. Mas você colhe o que semeia. Nunca confie em nada que Deus não esteja naquilo. Nunca se sinta autossuficiente. Se um dia você tiver a felicidade de crescer financeiramente, peça a Deus para te fazer a pessoa mais humilde deste mundo, para que o dinheiro não te faça mal. Verdade. Permaneça pequeno. O irmão Branham diz: os grandes homens são aqueles que, sendo ricos, faz as pessoas se sentirem mais ricas do que eles. Esses são os grandes homens.
Você já pensou? Você parece, se chega, parece que não tem nada. Eu conheci uma senhora lá em São José dos Campos, ela veio dos Estados Unidos, era uma irmã na mensagem, e nós estávamos numa mesa brincando que nem criança, e ela estava lá em nosso meio. E eu não sabia quem era, me apresentaram, eu cumprimentei, e uma pessoa simples sentou conosco, almoçou, e brincamos, e rimos, fizemos amizade, uma senhora já de bem idade. Depois o irmão veio me dizer: pastor, eu não acredito, mas aquela irmã que estava conosco aqui, ela é milionária. Eu disse: é mesmo? Que nem parece. Disse: é. Tão simples que ela era. Se ela é milionária, ela tem empresa nos Estados Unidos. Eu disse: que bom ter um milionário conosco. Porque Jesus uma vez disse para os seus discípulos, ele disse: é difícil um rico se salvar. É difícil. Ele disse: é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha. Ora, a gente não consegue passar nem um fio pela agulha, né? Ainda mais meter um camelo no buraco de uma agulha. Mas tem uma coisa: Deus é especialista em fazer camelo passar pelo buraco da agulha. Ele disse: mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém? Vocês entenderam isso? Então veja, nunca se esqueça, todavia que seus pecados lhe acharão, mas Deus observa do céu. Eles acharam que viviam em tal nação, que não poderiam ser tocados, mas você colhe o que semeia. Veja, apenas esteja ciente disso, povo. Se você é uma nação, ou uma igreja, ou indivíduo, você colhe o que semeia. Não tenha dúvida. Por isso você pode ser muitíssimo religioso e ainda estar errado. Isso mesmo, não é a sinceridade. Há caminhos ao homem que parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. De modo que eles tinham uma grande igreja-estado e uma religião que podiam servir e caçoaram das coisas santas de Deus. E isso é muito típico de hoje, caçoando das coisas santas de Deus. Chamam as pessoas que procuram viver limpo e decente e direito, os chamam de antiquado, ou roladores santo, ou algum tipo de nome escandaloso. E chamam os dons do Senhor que Ele está desempenhando, a operação de um espírito imundo como um adivinho ou um demônio. Oh, como você pode escapar do julgamento? O sangue dos mártires clama contra isso. Se Deus não julgar esta nação pelo seu pecado moderno, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e desculpar-se a elas por destruí-la. É isso mesmo, estamos rumando ao julgamento, e estas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazer são sinais de advertência que o julgamento está próximo e tem varrido esta nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul, e desprezam isso, riem-se disso e criticam isso, o narram em seus jornais como tolice. Pense nisso, Babilônia moderna. Agora, enquanto bebiam, inclinando suas taças ao beber, de repente, quando esse grande playboy de cinema, pelo nome de Belsazar, estava quase pronto para tomar um gole da sua taça, os seus olhos pareceram arregalar-se quando ele se voltou e olhou em direção ao castelo, pois ele viu vindo do céu a mão de um homem, e ela começou a escrever para cima e para baixo na parede. Veja, e o rei deve tê-la visto primeiro. Este moderno anedotista
bom comediante de rádio, ator de televisão, quando inclinou o copo para beber ou a taça, o que ele tinha em suas mãos, os seus olhos se arregalaram e sentiu-se todo assustado. Imaginaria que sim. A Bíblia diz que os seus ossos se soltaram fora de junta. Ele seguramente estava todo assustado, com certeza. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais, é hora de ficar assustado. Isso mesmo. E quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. E então, quando ele notou esta escritura na parede, posso imaginar as mocinhas com seus lábios pintados, quase como não sei o quê, e o seu cabelo cheio de decorações cintilantes, jogando de um lado para o outro, e com esses soldados bêbados, dizia: queria saber qual é o problema com o moço hoje à noite, enquanto ela soluçava. E a música parou, e eles notaram o seu anedotista, o seu astro na transmissão do programa de televisão, e ele estava em pé, os seus joelhos batiam um contra o outro, quando ele olhou e viu esta grande coisa acontecendo. Porque ele disse: todas as paredes em volta estão fechadas, eu tenho meus guardas em pé no portão, o homem de minha escolha. Mas você está vendo? Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa, ele desce da glória. Amém? Aleluia! E a sua mão estava escrevendo na parede, e rapidamente, estando em um lugar muito moderno, a Bíblia disse que ele chamou todos os seus adivinhos, astrônomos, todos os bispos, os doutores, os papas, os cardeais e assim por diante, e disse: agora lhes digo, senhores, lhes dei o privilégio de pregar e fazer o que quisesse. Agora interpretem para mim aquilo na parede. Mas veja, mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural, não sabiam nada sobre isso, não sabiam como interpretar línguas desconhecidas, eles não sabiam nada a respeito de uma língua celestial, e foram emudecidos, e não sabiam nada sobre isso, e enquanto eles estavam de pé. Agora deixa eu parar aqui. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Quer você queira ou não, esta mensagem é sobrenatural. Se você não discerni-la, você vai se atrapalhar com ela. Você vai dizer: o pastor está falando comigo. O pastor não fala com ninguém aqui, é Deus que fala com você. Se você achar que tem um homem aqui falando com você, eu digo para você: você entrou no lugar errado, vai embora. Vai embora. Se você achar que eu subo nesta plataforma para ficar te jogando pedra e apontando o dedo para você, eu lhe dou um conselho: vai embora daqui. Esse não é seu lugar, esse é o lugar do sobrenatural. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra discerne o segredo e os pensamentos do coração. Deus sabe da tua vida e Ele vai estar falando contigo o tempo todo. E se você não discernir, se você não aguentar, é melhor você sair em silêncio para você não blasfemar e o juízo estiver na tua porta. Eu lhe digo isso, porque eu creio que essa mensagem é o sobrenatural. Um dia desse o irmão me chamou para orar. Pastor, tem um negócio que eu montei aqui que o senhor viesse orar. Eu fui lá e orei. Orei. Mas ele nunca me perguntou antes.
pastor, o que você acha de fazer um negócio ali? Olha, hoje mesmo, um jovem que tem a cabeça no lugar ligou para mim. Pastor, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu queria lhe ouvir. E ele me disse o que era. Eu disse, eu não sei o que eu te dizer. Se eu soubesse, eu te diria agora. E aí nós fomos conversando. De repente foi abrindo assim um leque. Eu disse, está aí, faz isso aqui. E lá tu vai saber se Deus está nisso ou não. Ele disse, que boa ideia, eu não tinha pensado nisso. Conversando a coisa surgiu. Na hora eu disse, eu não sei o que te dizer. Mas nós ficamos conversando. Enquanto a gente conversando, a coisa foi aparecendo, foi descendo. E Deus colocou uma prova para ele. O outro não, olha, eu já montei, já fiz, está tudo aqui. Eu olhei, tá bom, vou orar. Você quer que eu ore? Eu vou orar. Mas eu sabia que aquilo não ia dar certo. Porque ele fez a coisa de maneira errada. Mas paciência. Não é todos que confiam no pastor como um ministro. Muitos olham o pastor como um homem qualquer. Mas o irmão Brana diz, um pastor é um homem especial. O apóstolo é um homem especial. Um profeta é um homem especial. Os homens de Deus são especial. Se você não confia, saia de perto dele. Não vai te fazer bem nenhum. E aquele irmão, eu fui lá, olhei. Depois eu disse para ele, eu orei por orar. Você me chamou. Mas não te garanto que vai te sair bem nisso, não. Poucos dias depois ele disse, eu estou atropelado aqui. Eu estou atribulado. Eu disse, eu já estava esperando. Por quê? Porque as pessoas não querem entender. Se você é um eleito, esse homem que crê nesta mensagem, você é como ela. Você é sobrenatural. Você é espiritual. Você espera no Senhor com paciência. Você não faz as coisas só porque você gosta ou você quer. Você quer saber se Ele quer. Esse é o homem espiritual. Esse é o cristão espiritual. O irmão Brana diz casamento, ministério e mudança. São três coisas que você não pode fazer só porque você quer. E isso é para os filhos de Deus. Isso é para os filhos de Deus. Agora veio uma palavra aqui, que eu até bati foto. Eu vou ler para vocês. Isso é para os filhos de Deus. Mas no fato do lado incrédulo, eles empurram com a barriga. Fazendo a vontade deles, estão satisfeitos. Mas o eleito, ele esquadrinha minuciosamente se Deus está naquilo. Ele não quer Deus fora da vida dele, nenhum minuto sequer. Ele é totalmente de Deus. Às vezes as pessoas me estranham com a minha decisão. Poxa, o senhor não foi ver o fulano, o senhor não foi pregar para o fulano. Eu fico em silêncio porque até eu mesmo não entendo. Mas uma coisa eu entendo. A Bíblia diz que o Espírito de verdade nos guiará em toda a verdade. Nós somos guiados por um Espírito. E muitas vezes você quer fazer certas coisas e percebe que Deus tira a tua força e desvia teu caminho. Mas quando você descobre o resultado, então você diz, era Deus que estava cortando o meu caminho. Agora deixa eu ler isso aqui para você. Porque minha mensagem não circula entre as denominações. Ela não é a comida deles. Ela não é comida para alimentar igreja morna. Esta mensagem é a comida da noiva.
Você entende? Denominação não quer conversa com isso. Quantas vezes você no seu trabalho, que eu sei que você se reúne com o pessoal e de vez em quando você solta um pedaço lá, não é mesmo? Já era para ter vindo uma multidão atrás de você, que eu te conheço, eu sei a paciência que você tem e o prazer de dividir a palavra. Já era para ter vindo uma multidão, mas não veio. Mas olha aí do teu lado um companheiro aí, amém? Mas era para vir uma multidão, mas veio umzinho aqui. Senhor, pesquei o dia todo, só peguei alguns peixinhos. Mas você diz o que é isso? Que isso é comida para eleitos, isso é comida para esse povão denominacional. Se você observar Apocalipse 13, ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não disse um povo ouvir minha voz, ele não trata com multidão. Ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, um indivíduo, alguém que está dentro de um sistema religioso, mas que está saturada de ver aquelas baboseiras, que ele precisa de uma alma que preenche a sua vida, porque a mensagem denominacional, ela tem a mensagem de esvaziar o pecador, mas ela não tem mensagem para preencher o pecador. Mas esta mensagem, ela preenche a vida do cristão. Aleluia! Ela vem e satisfaz o cristão. Ainda que seja para ele apanhar, todo culto que ele vier, a mensagem pega ele, bate daqui e bate dali. Ele está feliz da vida, diz: fala mesmo, Jesus, eu tenho que criar vergonha na cara, eu tenho que mudar, Senhor, bate mesmo. Mas o manufaturado incrédulo fica irado: é comigo, é para mim, está me maltratando. Como saiu daqui? O indivíduo saiu daqui dizendo: ele me machucou, ele me ofendeu. Eu ofendi com o quê? Chamei de feio? Não, eu disse: vá se converter, mude suas atitudes, seja um cristão de verdade. Mas não há eleição para suportar uma correção. Mas para suportar uma correção, tem que ter uma eleição. Amém? Isso não é comida para denominacional. Isso é para noiva. Especialmente a noiva está aqui. Passou o seu dia lutando no trabalho, na rua, enfrentando o desafio. Quando entrou por essas portas cansada, muitas vezes nem tinha coragem de vir, já queria ir para casa, mas o pensamento começou a lutar. Disse: não, eu quero ir para o culto. Eu vou cansado, mas eu vou. Eu preciso ouvir alguma coisa de Deus. Ele quer o alimento. Aleluia! Ele quer ser alimentado. Ele quer mudar a sua velha natureza. Ele quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele vem arrastado, mas ele vem. Às vezes passou maior humilhação no trabalho. Às vezes foi ofendido lá no trabalho. Chacoalharam com ele. E ele sem força. Se eu vou para casa, eu não vou nem para o culto, eu estou chateado. Mas de repente uma força extra que ele não tinha vem sustentar ele e diz: não, eu tenho que ouvir, eu vou para a casa de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu peguei o ônibus. Nós pegávamos 2 ônibus lotados para assistir o culto da mensagem. Minhas crianças eram pequenas. E dentro do ônibus lotado, para proteger minha família, eu tive que brigar dentro do ônibus. E fiquei todo rasgado. Fiquei nervoso, fiquei aborrecido. E o diabo, como sempre, eu vejo irmão dizendo coisas que eu nunca engoli. Aí eu fiquei nervoso, aí não prestou mais, não adiantava mais para ir para a casa de Deus. Eu disse: não, Satanás, é tudo que tu queres. Eu estou arrebentado, eu estou nervoso, eu estou cansado, e eu sei onde encontrar descanso. Eu vou para a casa do Senhor.
Aleluia. Aí briga com a mulher briga com o marido. Eu não vou mais para a igreja. O diabo te venceu, meu irmão. Que tu esteja todo arrebentado, todo rasgado, e quando o diabo falar no teu coração, eu não vou mais para a igreja, você diz, eu vou sim, aleluia, eu vou buscar minha paz de volta. Isso é uma guerra espiritual, Aí um conta para o outro, já vi isso muito. Conversa de crente miado, conversa de crente derrotado. E aí, irmão, até que eu ia para o culto, mas aí me roubaram a paz, eu fiquei nervoso, eu fiquei bravo, aí perdi logo a vontade. É isso que o diabo quer, que tu perca a vontade. Que se tem um lugar que o diabo não vai te trazer, é para cá. Mombrana diz, o diabo não te traz à casa de Deus. Quem te traz à casa de Deus é Deus. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui essa noite. É uma guerra espiritual. A Bíblia diz que todos que são salvos estão fazendo força para entrar no céu. Estamos fazendo força, lutando a cada dia, vencendo cada polegada. E aqui e acolá temos um fracasso, mas os fracassos não nos param, porque temos um que já venceu por nós. E nós se agarramos nas vestes dele e diz, Senhor, mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que vai acontecer a você, membro de igreja? Qual vai ser o seu resultado? Pode ser que você tenha o seu nome em todo o livro, ou a maior igreja da cidade, mas a menos que você esteja debaixo da segurança do sangue do Senhor Jesus Cristo, você perecerá com aqueles que perecerão. Não há esperança para você. O que causa isso? Veja. O que causa isso? Porque você tem ouvido tais coisas como esses programas de televisão sobre rock and roll e pecado, e algum pregador frio, formal, incapaz de interpretar o sobrenatural. A escritura está na parede, isso mesmo, e somos pesados na balança e achados em falta. Quando isso poderia acontecer? Antes do clarear, de manhã. Quem vai parar isso? Tente, a Bíblia diz que acontecerá. Mas deixa eu lhe dizer, isso nunca tocará a igreja do Deus vivo. Nós teremos desaparecido até esse tempo. Amém? Não pode tocar, porque a igreja do Deus vivo, ela é espiritual. Ela compreende a mensagem, ela entende e ela toma a sua posição. Aleluia. Mas se isso está tão perto assim, e qualquer mestre sabe que a igreja vai no rapto antes que a tribulação se estabeleça, de modo que se isso está tão próximo, poderia acontecer antes de amanhã de manhã, e o rapto está mais próximo que isso. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. A escritura está escrita, e está escrita na Bíblia, e estamos vivendo para ver isso. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você seria capaz de levantar sua mão e dizer: Senhor, sê misericordioso comigo, ó Espírito Santo, e quando vieres para levar a igreja, leva-me. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você.
Deus abençoe a todos. Veja, sê misericordioso comigo, ó Deus, quando vejo que a Escritura está na parede. Sou inteligente o suficiente, diga, para ver aquilo que foi dito na Bíblia hoje à noite, que isto é uma repetição da história. Estamos no fim, não há nada que possa ajudar. O que vai destruir o mundo está na mão de homens pecadores. Aleluia. Estamos no fim, não há nada que possa ajudar. Veja, há apenas poucos mais. Você pode ser o último que está ordenado a vir a Cristo. Quando este último vier, o julgamento golpeia. Faltando uma coisa ainda, isso pode ser você. Você quer recebê-lo em sua vida esta noite? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, é só o que Deus está esperando. Deus não está esperando muita coisa não. A mensagem já está aí, o profeta já foi, a mensagem está rodando muito. Deus está esperando que o último entre. E quando ele entrar, meu irmão, a noiva irá, e esses homens maldosos que estão aí vão fazer o que eles querem, mas eles vão apertar o botão da sua própria destruição. Mas Deus não estará mais aqui com sua igreja, ela terá partido. Por isso, tenha paciência com Deus, seja sábio nas suas decisões, seja prudente como a Bíblia diz, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Seja prudente, seja paciente, pois Deus está tratando com você ainda esta noite, amém? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos ajude a compreender esta hora que estamos vivendo. E eu acredito que o pior ainda não aconteceu nesta nação, é por causa dos eleitos que Deus tem nesse país. Por isso Deus está só adiando, até que o último chegue. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar para depois irmos para casa. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, a via mais difícil, uma vasta porção do céu esperam por ti, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Terminarei esta jornada, sim, terminarei, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que amor divino viva em mim. Terminarei esta jornada, sim, terminarei, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que amor divino viva em mim. Nesse caminho há muitas provas e muitas batalhas contra o inimigo.
falta muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se ouve as carruagens do nosso amado vindo ao nosso encontro. Aleluia! Terminarei esta jornada, sim, terminarei, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Aleluia! O amor divino viva em mim. Terminarei esta jornada, sim, terminarei, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que o amor divino viva em mim. Neste caminho há muitas provas. Neste caminho há muitas provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará ao amor perfeito. Já não falta muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se ouve as carruagens do nosso amado vindo ao nosso encontro. Aleluia! Terminarei esta jornada, sim, terminarei, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Jesus, cura Josiane, que o amor divino viva em mim. Terminarei esta jornada, de pé agora, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Ó Deus, eu te peço pela saúde da irmã Josiane. Senhor, tira esse mal-estar dela, dê a sua saúde de volta, Senhor. Toma em tuas mãos esta causa. Obrigado por ter vindo aqui essa noite. Obrigado por ouvir estas mensagens poderosas. A escritura está na parede, o sobrenatural está aí, e é preciso ser espiritual para discernir o sobrenatural. E assim tu abençoa esta igreja, esse pequeno rebanho que vem aqui, que tem suportado a pressão, que tem recebido a palavra, ainda que seja contra seus sentimentos, contra suas opiniões, mas isto é o assim diz o Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Deus vos abençoe. Cumprimente seu irmão. Terminarei esta jornada, sim, terminarei, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do
tempo. Amor divino, viva em mim. Neste caminho há muitas provas. Neste caminho há muitas provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará ao amor perfeito. Já não falta muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se ouve as carruagens do nosso amado vindo ao nosso encontro. Terminarei esta jornada, terminarei esta jornada. Sim, terminarei, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que o amor divino viva em mim. Terminarei esta jornada. Sim, terminarei, seguindo os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.